Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E ele disse a Saul, Davi dizendo a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo em que o seguia. Pegou, vamos comigo agora, pegou o que, gente? Seu cajado. Vamos, escolheu um riacho, 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, em algumas traduções está alforje, tá? Isto é, no alforje de pastor, e com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Anote aí, você que está anotando. Quando eu tenho certeza que está com a caderno dela ali anotando. Tá ou não tá, seu Jamil? Tá. Não lute com as armas de Saul. Foi o que eu ouvi na segunda-feira. Não lute com as armas de Saul. Foi tão forte que eu aprendi a fazer figurinha e comecei a colocar lá no Stories, né? Irmãos, aos 55 anos, se houve uma semana em que eu recebi afrontas, calúnias, acusações, humilhações, foi essa semana. Nunca aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo para dizer, chega, não tem jeito. Né? E aí, você tem uma esposa cheia de Espírito Santo do lado, é uma benção. Pode dizer, alguém pode dizer glória a Deus ali? Um filho que essa luta que se levanta, é porque nós estamos na direção certa. O que o mestre nos disse, no mundo tereis, tem de bom. Isso foi tão forte que a partir da última quinta-feira, Marcelo, a gente vai ter as quintas de que, gente? Do bom ânimo. Toda quinta vai ser batalha espiritual. Vamos levantar um grupo aí de intercessão. Vamos convidar homens e mulheres aí que queiram nos ajudar. E já que Fábio é guerra, vamos fazer a nossa parte, não, chefe? Vamos atacar também, porque a porta do inferno não prevalecer. Irmãos, tem gigantes que vêm em forma de pessoas. Tem gigantes que vêm em forma de comentário. Tem gigante que vem em forma de doença. Tem gigante que vem em forma de castigo, de dificuldade. Mas uma coisa nós temos certeza. Não importa qual o gigante, o nosso Deus vai nos habilitar para passar por ele e vencer a batalha. Diga para quem estou lá, com as armas certas. Irmãos, preste atenção. Tudo que eu vou falar para vocês, eu perguntei para mim e ouvi perguntas para mim. Não há nada que eu vou pregar essa noite que seja para você. Se foi bom para mim e o Espírito Santo me deixou passar por isso, eu quero compartilhar para que se mais alguém por um motivo viveu, estiver vivendo, um dia viverá isso. Diga assim, se o Péricles passou, simples, humilde homem passou, se Davi passou, levante sua mão e diga, eu também vou passar. E uma das coisas da hora que eu pensei, eu ajoelhei na minha cama, eu me senti tão pequeno. Dudu, várias vezes nos encontros, em momentos de oração, nas 12 horas de oração, eu ajoelho quietinho no meu canto e eu sinto uma presença em volta de mim. E parece que tudo é muito maior do que eu. Mas é uma presença, Marcelo, boa. E como assim, você não é nada. Tá entendendo, Thaís? É uma presença tipo assim, eu que estou aqui. Sou eu que sou o Senhor. Eu que sou dono, eu sou o El Shaddai. Mas dessa vez, no meu quarto,
Depois eu conto tudo em detalhes para os irmãos, né? Aquele miserável foi lá no meu quarto, na minha cama, e me colocou pequeno na presença de Golias. Alguém já se sentiu pequeno na presença de Golias? Irmãos, eu já enfrentei vários gigantes, mas nunca Deus tinha me sentido menor do que eles. E eu lembrei logo e corrigiu meu coração dos príncipes que estavam indo ao lado de Moisés e olharam os gigantes e disseram: nós nos parecemos gafanhotos. E eu falei: Senhor, eu não sou um gafanhoto. Eu sou teu. Eu sou teu, como cantamos aqui. Eu sou teu e tu és meu, e nada me compra. Já me compraste no teu sangue. E aí eu comecei a lutar e eu falei assim: como é que esse nojento está dentro do quarto? E eu lembrei que quando ele foi querer tirar Jó da presença de Deus, os anjos foram até o Senhor e no meio deles escondido quem vai? Esse pestilento, encardido, esquerdo, vai dizendo aí. É coisa de velho, esse negócio de esquerda. Eu sabia que eu chuto com a perna esquerda e estreio com a mão direita. Diz aí os antigos que minha mãe tirava a caneta da minha mão e botava na mão direita. Entendeu? Para que eu escrevesse com a direita. Não tinha um negócio desse, dona Netinho? A senhora pegou essa... Não, né? Alguém pegou? A senhora teve um... Ficou gaga. E aí, irmãos, eu falei, como é que eu posso ter uma sensação que eu preguei várias vezes, né? Quantas vezes tentaram ou tentam nos vestir uma armadura que não é nossa? Eu não sei você, mas quando a gente está no meio de um problema, no meio de um furacão, no meio de um tufão, tem sempre uma opinião de alguém para dizer o que você tem que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Opinião de alguém que diz o que você tem que fazer, sobretudo os mais jovens aí, os adolescentes, preste atenção numa coisa. É a mesma coisa que você sentar numa mesa de restaurante. Há alguém sentado nela sem ser convidado. Pedir as coisas mais caras e depois saia para deixar a conta para você pagar. Pastor, aonde você diz isso? Vem isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, dotado da presença do Espírito Santo, na segunda carta, me ajuda, quem está aí atrás, Lelê, né? Me ajuda, Lelê. Na segunda carta aos Coríntios. Se eu não me falha a memória, é o capítulo 10. Confere só para iniciar o versículo a partir do 3 ou do 4 em diante. Bota aqui para o seu pastor ver. Desculpa, gente, está fora do escrito. Não, é a partir do 4. Lê comigo, gente. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim para destruir, anulando. Sabe o que é sofisma? Sofisma, os sofistas eram filósofos falsos que vendiam conhecimentos supérfluos daquilo que deveria ser uma filosofia profunda. Ou seja, é algo efêmero, são pensamentos transitórios e passageiros. Agora, o forte vem agora. Versículo 5, me ajuda. Vamos, gente, vamos, vem comigo. Sinal de mais, mais. Toda altivez que se levante contra e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, no meio de uma guerra, o que eu tenho que buscar? Conhecimento de Deus e obediência de Cristo. Anote isso aí, por favor. Em meio a uma batalha, em meio a uma guerra, no dia 18 de maio, às 18h48, o Espírito Santo me ensinou que no meio da confusão, conhecimento de Deus e obediência a Cristo.
Um vai dizer para você separa, outro vai dizer larga esse emprego, outro vai dizer desiste, outro vai dizer você dá um soco na cara, outro vai dizer para você, Lucas, troca de time. Cada um vai ter uma solução, mas no final, aquilo que você escolher, é você quem vai pagar a conta. Agora, se nós escolhermos pelo conhecimento de Deus, o que é o conhecimento de Deus? Lâmpada para os teus pés e luz para os meus. A palavra é o conhecimento. Se escolhermos pela palavra e obedecermos a Cristo, ou seja, o que Jesus faria no meu lugar, aí o problema passa a ser dele. Porque aí você trocou de fardo com ele. E é ele que vai lutar as tuas guerras. Eu profetizo isso. Fala para mim isso também. Diga a tua também, pastor. Diga a tua também. Aleluia. Todos estão entendendo? Eu vou tentar ser bem pedagógico hoje sobre como Deus falou comigo. Eu quero que fale com você. Davi, ele olhou para de Deus e ele disse: com isso eu não posso lutar. Em outras palavras, isso daí não serve para mim. Eu nunca usei isso. Eu não sei me mover com isso. A mesma forma, Deus está dizendo para nós: não enfrente gigantes com armas carnais. A direção é do Espírito Santo, através do conhecimento de Deus e da obediência de Cristo, ou seja, da palavra e da obediência. Antes de Davi lutar com Golias, ele precisou lutar uma batalha silenciosa. Eu não sei se você é tão ruim igual a mim, mas eu sou uma pessoa geniosa. Eu não sou uma pessoa traidora, eu não sou uma pessoa que abandona. Por exemplo, eu botei meu carro para consertar, ficou lá na Eliette para achar uma peça. Lembra, seu Jonas? Ficou lá umas semanas. E aí eu estava em casa, acho que eu comentei isso com o Dilson ou com o Eduardo, que eu falei, eu estou com saudade do meu carro. E aí o dia que eu fui buscar o carro, ele é velhinho, ele está parado ali até porque ganhamos outra mesa. Não sei que mistério é esse de mesa, gente. Outra mesa, Márcia. Agora de vidro pequenininha, nós vamos botar ali naquele lugar do baleiro ali para ficar bonito ali. Amém ou não, amém? Ele olhou para mim assim, Edna, parecia que era um olhinho de gente olhando para mim. Aí eu olhei para o carro e falei, meu amigo, eu voltei para te apanhar. E chorei mesmo, sabe? Eu caso fácil com as coisas. Eu tenho a Barça, irmãos. A pastora quer se livrar, quer vender, quer dar. Eu tenho a Barça, sabe? Porque um sonho meu pai está assistindo, foi ter uma Barça. Ele não tinha dinheiro para comprar uma Barça, ele comprou a genérica na época, era a enciclopédia do século XX. E eu tinha vergonha de levar para a escola, porque todo mundo tinha Barça. E aí depois, quando trabalhei na transportadora, a gente transportou a Barça e eu ganhei uma enciclopédia. E ela fala, joga fora. Eu não vou, dá para os outros. Nós temos Google, temos não sei o quê. Falei, não, eu não consigo me desfazer das pessoas. Eu não consigo me desfazer de coisas assim facilmente. Não é saudosismo, não é fidelidade, sabe? Eu tenho a primeira Bíblia que eu fiz a primeira pregação. Eu tenho meu primeiro sermão que eu preguei em papel, que durou 3 minutos e 50 segundos. Nessa época eu pregava rápido, né, dona Edinalda? Eu tenho amigos da infância, como o Fábio, que continua caminhando. Mas eu tenho um gênio, levanta a mão para cá e diz misericórdia. E às vezes trai. E pelo jeito Davi também tinha, porque a maior batalha que Davi precisou vencer foi uma batalha silenciosa. Dele olhar para a espada, olhar para o gigante, olhar para aquelas armas todas, a minha vontade de enfiar isso. E ele admitia, Marcelo, que lutar com aquelas armas não era aquilo que Deus queria para ele. A armadura de Saul não era só um equipamento pesado, não, Thalita. A armadura simbolizava o sistema humano, a confiança na força do homem, na aparência, no status da bela armadura. E quantos hoje não estão fazendo a mesma coisa? Tentando vencer batalhas espirituais com armas carnais. E aí não falo para vocês, mas para o que eu tenho visto. Estratégias inventadas, doutrinas distorcidas, sermões sem Cristo e sem cruz e sem luta.
E isso acaba nos pegando ao ponto de quando a gente enfrenta uma luta, achar, Deus me abandonou, eu não sou abençoado, eu não sou próspero, porque a moda é, se você está passando por qualquer dificuldade, luta, provação, você não tem fé. Você não é um pastor abençoado, uma pessoa abençoada. E isso começa a mexer com a sua cabeça, porque o sistema está tão corrompido que se você deixar, ele te corrompe também. Mas você olha para como Jesus viveu e passou, você olha para como os apóstolos viveram, morreram e nasceram, você olha para como João Batista, que viveu uma vida toda de abnegação. Eu não consigo nem cantar aquele hino que eles cantam aí, porque quando eu canto aquele hino e lembro de João Batista, estou preparando um caminho, só veio para preparar o caminho e morrer. Aí eu olho para o espelho e digo, miserável homem que sou, eu tenho 4 paletós, gente. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu tenho 5 sapatos, 3 pretos e 2 marrons. Se João Batista passar aqui na frente, passasse aqui, não ia entrar. Quem está lá na portaria não ia deixar. Ele fedia. Era um homem desprovido de tudo. Clamava no deserto. Falava e ninguém queria ouvir. E aí você começa a combater. Mas hoje, infelizmente, o que a gente vê, pastores, profetas, evangelistas e até a igreja, que tem lutado com a arma de Saul, uma disputando com a outra. Meu Deus do céu, a prostituição no Recreio está crescendo. Os assaltos no Recreio estão crescendo. As brigas no trânsito, outro dia eu fiquei horrorizado, quando deu vontade de eu sair do carro e correr. E está um lutando para tirar do outro, e membro de lá, membro de cá. E o reino? Hoje eu passei vergonha. Veio um grupo, um treinador e o pessoal que treina triatlo vieram almoçar aqui na igreja. Falando, não conseguimos treinar. Por quê? Tinha uma igreja fazendo batismo lá. Só serviu para eles, porque todo mundo ficou irritado, porque todo mundo queria ir para a praia, ninguém queria ver batismo, ninguém queria ver culto. Posso ouvir um misericórdia? Estratégias erradas. Estratégias erradas. Coisas do homem. Coaching, invencionismo. Igrejas lutando com armas de Saul. Heresias travestidas de revelação. Um evangelho deturpado que afasta as pessoas da cruz e nos aproxima do falso cristianismo. E eu não estou falando de você, eu estou falando de mim dentro do meu quarto. Eu fui pego nessa armadilha. Mas graças a Deus falei, não é com essa armadura que eu vou lutar. Se o meu Cristo passou, eu vou passar também. Se ele sofreu, eu vou sofrer junto com ele. Se ele disse para pegar a cruz e seguir a ele, eis-me aqui, eu posso ouvir um eu também, um glória a Deus, algum barulho. Um evangelho mentiroso, raso, distorcido. E que muitas vezes toca na gente. Não sei você, mas confesso que em mim tocou. Mas o que Deus disse para mim aquele dia, dentro do quarto, está dizendo para nós hoje, você não precisa das armas de Saul. Levanta a mão e recebe aí. Ó. Eu já te dei as armas espirituais que são mais poderosas. Feche a mão e diga, peguei. Quantas vezes já tento empurrar na gente um evangelho que não vem da cruz? Davi se desviou da armadura. Isso não serve para mim. E do mesmo jeito, hoje nós vamos analisar e ver aquilo que serve para eu continuar lutando e vencendo os gigantes em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Já disse, né? A armadura de Saul, peso das expectativas humanas. Eu vou dar uma aprimorada. Saul quis emprestar a Davi a armadura, amém ou não amém? E o que Davi fez? Não quero, não sei lutar com isso. E o que a gente tem que fazer? Quando enfrentar um gigante, estratégias humanas, o que, Edilson? Estou fora. Não quero saber de estratégias humanas. Vou para o meu quarto, longe dos homens, que as palavras se virão depois da espera.
Ele vai falar, Marcelo. O Nini, ele é o teu Deus. Eu sou o seu pastor. Ele pode até me usar essa noite para falar uma frase que traga uma revelação para a sua vida. Ele pode colocar qualquer pessoa no meio da rua para falar com você. Mas sabe mais o que um pai quer com o filho? Sabe o que mais eu tento todo final de semana? Invento coisas, encontrar com os meus filhos. Sabe para quê? Para ter relacionamento com eles. Nós que somos pais ruins, queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Deus criou um ser chamado Adão, tirado da terra, para no final do dia ele fazer o que ele quisesse. Mas no final do dia, quando o sol se pôs, a missão de Adão era... Fala, Thalita, você foi a primeira, fala bem alto. Bater um papo, conversar com Deus. Sacode ideias e diga, o teu pai que está no céu ama te ouvir. Buscar conhecimento dele, obediência de Cristo. Ah, pastor, psicologia. Pastora, nos formamos agora numa área da psicologia. É boa. Conselhos são válidos. Mas há lutas que a gente só vai vencer com armas espirituais. Irmãos, quando o médico já não dá jeito, o advogado não dá jeito, o professor não dá jeito, quando o remédio não dá jeito, é lógico que nem tudo é espiritual. Essa semana me deu uma dor de cabeça, eu tomei uma Novalgina, passou. Se fosse espiritual, ela ia continuar. Eu não creio que a Novalgina tem poder, né, para expulsar demônio, né, tirar aquela seta na minha cabeça. Então, há coisas orgânicas, não é? Há coisas orgânicas. A pastora fez lá um mingau lá, diga misericórdia. Né? Eita glória. E aí, atacou o fígado. Tá? Então, há coisas. Mas quando a gente age de todas as formas e a luta continua, pega seu irmão com carinho do lado aí, bate no joelho dele e diga, olha aí a solução. Olha a solução. Nós lemos 2 Coríntios 10:4, lembra? As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A gente não está falando de um murinho, a gente não está falando de um gigante. Está falando que as nossas armas espirituais, elas são como uma bomba atômica numa fortaleza. E Saul quis dar apenas uma armadura. E Davi diz, eu não sou Saul. Então olha para mim, você não é alguém lá de fora. Você foi separado para viver e receber de Deus algo para a tua luta, que vai revelar não a tua vitória, mas o poder do teu Deus. Então olha para mim e diga, pastor, a tua luta não vai revelar a tua vitória, mas o poder do teu Deus. Por isso é que a gente se sente inútil, por isso é que a gente não consegue, por isso que ninguém pode nos ajudar. É Deus quem vai fazer, porque a honra e a glória precisa e tem que ser somente deles, somente dele. Há um tempo atrás, hoje o pastor Ulisses cantou um hino velho aqui pra caramba, mas um tempo atrás a gente cantava assim, ó, porque dele, por ele, para ele são todas as... Qual era o refrão? A ele a glória, a ele a glória. É ele. Você passa por luta, passa por dificuldades, primeiro para se fortalecer, para ganhar lastro, para crescer, mas também para que todos olhem e digam assim, sabe quem é o Deus da Edna? Sabe quem é o Deus da Lene? Sabe quem é o Deus da Vera? Sabe quem é o Deus da Ana? E aí ele se revela. Sacode 10 e diga, testemunho. E a gente está vendo hoje um evangelho que chega a impor para essas crianças aí, ó, impor o evangelho moldado em expectativas humanas, doutrina moderna, coach espiritual, sem cruz, sem arrependimento. E a vitória espiritual não vem de métodos carnais. Conferência, show, campanha, encontro com Deus, né, autoajuda, tudo isso pode ser bonito, mas sem o Espírito Santo revelar, sem o Espírito Santo traçar o caminho da verdade, não vai ter vitória.
De novo eu sinto Coríntios, 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir. Amém? Então pega assim agora. Pega assim, as armaduras de Saul. Bota no chão aí, fala, fora de mim. Vamos para o que importa agora. Anota aí, Thalita. Thalita está com a caneta lá. Thalita também está com o caderninho aí? Eita, vai cair na prova. Anota aí, ó. Qual foi a primeira coisa que Davi pegou quando ele rejeitou? Quando ele tomou coragem e falou, chuta que é laço. Não quero saber desse negócio aqui, não. Nem espada, nem elmo, nem armadura, tudo bonito, de bronze, talhado a ouro, era do rei, gente. Não, mas isso aqui eu não quero, não. Isso aqui vai usar na apoteose. Isso aqui vai usar lá no sambódromo. Né, dona Edinaldo? É aqui não, eu quero outra coisa. Qual foi a primeira coisa que ele pegou? Quem lembra aí? Hein? O cajado. Para que serviu o cajado, gente? O cajado era um instrumento de trabalho de quem? De um pastor. Então, o cajado revela trabalho. O cajado, ele servia para várias coisas. Aquele que tinha curvinha assim, ó, quando uma ovelha caía no buraco, ele enfiava lá, opa, tirava ela. Também servia, Marcelo, que a ovelha é um bichinho que ele vai andando. Esse mês passado, nós levamos o Bento num mini zoológico. E a pastora ficou apavorada como é que as ovelhas vinham para pegar o milho na minha mão e os bodes subia e comia por cima da cerca. E a ovelha vinha e batia com a cabeça no pau. Pum! Aí eu, meu Deus do céu. Eu jogava lá e elas vinham, né, Tiago? Pum! Batia com a cabeça no pau. Pum! Falei, esse bicho não olha nem para onde está indo. Olha, por isso que eu sou assim cabeçudo também. Aí o bode malandro subia. O Bento ficava olhando assim, filho. Ele quis pegar, foi o cágato. Aí pensou que era uma pedra, né, Tiago, andando, sei lá. Ele quis pegar o cágado. Mas eu falei que nesse bicho é tosco mesmo. Aí ela dava bobeira, o bode vinha por cima e comia. E ela vinha, não olhava, dona Maria. Pum, a cabeça toda cheia de calo. Se a ovelha for numa direção de um precipício, sabe o que acontece, Marcelo? Ela cai. Aí o pastor pega o cajado e toma na cabeça antes de cair. E o cajado também, aquela parte de curva, muitas vezes ela era rosqueada. E ali, no lugar da curvinha, tem uma lança. Foi assim que Davi enfrentou urso e também leão. Então o cajado tinha a função, então, de defesa, de ensino e salvação. Diga comigo, defesa, ensino, salvação. Era 3 em 1. Então, a primeira coisa que quando um gigante se apresenta é disposição para trabalhar. E aí eu vou mais atrás, na época da dona Edinalda, da dona Edna, vamos ver se a Márcia e a Marise pegaram, dona Zizi, seu Jonas, vamos nós trabalhar. Fala baixinho para quem está ao teu lado. A maioria dos crentes hoje, fala baixo para ninguém ouvir, quer resultado, mas não quer trabalhar. Marcelo, duvido que teu pai, pelo menos uma vez na tua vida, não disse assim para mim: acorda, vai para a escola ou para o trabalho, por quê? Ah, meu Deus, não sei quem cedo madruga, perdi o ditado. Deus ajuda. Fui falar no velho. Deus ajuda quem cedo madruga. Hoje o Espírito Santo está incomodando a pessoa para orar. Perdi o sono. Não perdeu o sono, não. O Espírito Santo está te chamando. Ajoelha para orar só para ver se não vai vir um sono. O diabo te dá um sono miserável. Agora tu liga a televisão, tu olha essa porcaria dessa luz aqui, aí começa a ver gente dançando, ver gente falando um montão. Aí tu perde o sono mesmo porque fugiu o propósito. Tá lutando com arma de Saul. Não é para isso não, é para orar. Tem gente lá no Japão querendo se suicidar e o Espírito Santo falou assim: ora, mas por quê? Não sei, ora. Senhor, estou aqui, não sei o que fazer, mas eu quero usar a minha oração para que o teu Espírito faça o que tu me incomodaste nessa madrugada. E começa a orar. Trabalhar, mas não é para qualquer propósito. Sacode 10 aí, diga: cajado é trabalho. Trabalho de um pastor.
E qual era o trabalho de um pastor? Quem não sabe, anote aí para estudar em casa. Ler o Salmo 23. Você vai ver qual era o trabalho de um pastor. Acordar cedo, pegar a ovelha no aprisco, levar para beber água, passar pelo vale da sombra da morte, trazer de volta, levar para comer, e se uma faltar, ele volta para pegar. Essa é a vida de um pastor. Então não é qualquer trabalho, é um trabalho de cuidar de vidas. Aí estão batendo num menino aí que é o fruto do meio. O menino é o fruto do meio. O menino só é, Marcelo, o que ele viu todo mundo fazer. Esse menino aí que estão batendo. Se pegar esse menino e ensinar a capacidade que ele tem de aprender, a capacidade de carisma que ele tem, ele vai ser um grande homem de Deus. Mas esse menino é o que ele viu. Alguém ensinou aquilo para ele. E aí pegaram o menino para Cristo. Tem um montão de lobo solto aí, fazendo um montão de coisa que a igreja está aprendendo, batendo palma e arma de Saul, usando um montão de estratégia humana para convencer, recolher, arrecadar, seja o que for. Mas um dia, irmãos, tem gente que já perdeu a dimensão disso. Jesus vai voltar. E vivos e mortos estarão na presença dele. E ele abrirá um livro e nossos feitos todos os nossos feitos não arrependidos serão contados. É por isso que Jesus diz em Mateus: ah, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome... Apartai-vos de mim, malditos. Então Deus tem para nós um cajado que não pode ser desprezado. Anote aí, por favor. A primeira coisa a fazer quando enfrentamos um gigante: estar pronto para trabalhar. Lembre-se: ataque, defesa, salvação. Ataque, defesa e salvação. Não vacile com a linha de ataque. O que é ataque? Oração. Não vacile com a linha de defesa, jejum. Salvação, cuida dos teus, cuida da tua família. Leva, institui um jejum. Tiago, Lucas, Carla, Vitória, Bento, Janaína, vamos orar, vamos buscar. O inimigo está ao derredor, mas o nosso Deus, ele é maior. Agindo Deus, quem impedirá? Tocai a trombeta. A segunda coisa que Davi pegou, o que foi, gente? Olha aí no versículo aí. 5 pedras lavadas, né? Ele pegou essa pedra em qualquer lugar? Ele foi no barranco e pegou essa pedra? Fala, dona Marisa, onde que ele pegou? Num rio. E o que a pedra nos traduz? Dona Edinalda, qual é o firme fundamento que conta lá nos heróis da fé? Pedra fala de fé. Não adianta nada ter o cajado e trabalhar e fazer só, Renata, por causa da religião. Nós vimos agora aí, um líder faleceu. Quanto trabalho em um país tão pequenininho chamado Vaticano. Quanto trabalho, quanta metodologia, quanto detalhe, quanta riqueza. Nós precisamos ter fé. E não é fé no homem. Não é fé em pastor, não é fé em papa, não é fé em profeta, não é fé em the king, the power, the man. Não é fé nisso, é a fé no único que morreu por todos nós. A fé é em Jesus Cristo. É Ele. Por Ele que João Batista gastou a vida e nós estamos desfrutando. A igreja está com o alvo errado. A gente não precisa mais de nada. Nós estamos desfrutando da salvação, de bancos, de ar-condicionado, de microfones, porque Ele um dia escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Então é Ele não precisa me dar mais nada, eu que devo a Ele. E tem coisa que eu me meto, que eu nem oro, Renata, que eu não tenho coragem, porque fui eu que me meti. Ele não tem nada a ver com isso. O diabo aproveitou onde eu me meti para fazer alguma coisa, mas Deus, Ele não tem nada a ver com isso. Ele não precisa me dar mais nada. Ele nem é obrigado a curar meu neto, Ele nem é obrigado a dar riqueza para os meus filhos, Ele nem é obrigado a ter uma igreja com Ele, Ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a me curar, Ele não é obrigado a nada. Ele já me deu algo que me garante a eternidade.
E se chama salvação. Antes éramos como ovelhas desgarradas, mas através dele temos salvação. E hoje o que a gente vê? Uma igreja que quando vem para o templo parece que vem para o shopping, porque veio comprar alguma mercadoria, ou para um hospital para apresentar alguma doença. A igreja não se reúne mais para agradecer. O culto não é mais, quantos lembram? Congregacional. O culto não é mais uma adoração, uma expressão de gratidão. O culto é, Dudu, uma realização auto-piedosa de satisfação. O culto não é mais para Deus. O culto é para as minhas necessidades. E aí eu caio no risco de esquecer quem é o firme fundamento, que é a fé. Porque o justo viverá pela fé. A fé em quê? Quem é a pedra angular, gente? A dona Edinalda esteve comigo lá na casa de... Me ajuda, dona Edinalda? Aqui a gente comeu aquelas uvas, fez óleo. Casa de Obed-Edom. E aí o homem mostrou para a gente uma construção antiga e que só tem o molde da porta assim, né, dona Edinalda? E ele falou, se tirar essa pedrinha aqui em forma de triângulo, o que acontece, dona Edinalda? Cai tudo. Por isso que Jesus é a pedra. Se tirar ele, cai tudo. A fé é nele. Jesus também contou uma parábola de alguém que estava querendo construir sua casa, caiu, e um construiu na areia, mas o outro construiu sobre a rocha. Então eu posso dizer, Dudu, que a pedra aqui simboliza o futuro. Porque o alicerce é o prenúncio daquilo que eu quero construir. E sabe algo interessante? Ele não pegou as 5 pedras e levou na mão. Há uma teoria aí que Golias tinha mais 4 irmãos gigantes, ele pegou 5 pedras e tal, mas eu fico com a Bíblia. Ele podia pegar uma pedra só, mas ele pegou 5, mesmo sabendo que era arma de Deus, ele se preveniu. Ele trabalhou por 5, ele não trabalhou por 1. E aí, Thalise, o que ele fez? Olha aí, ele pegou as 5 pedras limpas, lavadas, não era qualquer pedra, e fez o que com essas pedras, gente? Colocou numa bolsa, Thalise, olha só, olha para mim. Guarda isso aí no teu coração agora, que é uma palavra para a tua vida. Não divida o teu futuro com ninguém. Tem coisas que a gente só conta para Deus. Tem coisas do alicerce da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, das nossas finanças, do nosso cotidiano, que a gente só fala para Deus. Sacode 10 e fala, cala a boca, irmão. Com carinho. Está pensando que todo mundo que te stalkeia porque te ama? Muitas vezes está irritado naquilo que você está vivendo. Davi escolheu 5 pedras no ribeiro, lavadas, água corrente. A água representa o que na Bíblia, gente? Limpeza. Ou seja, as nossas armas não é qualquer uma, não. Não é falando por trás, não é se juntando com... Não. As nossas armas, elas são limpas. Coisa que purifica. Jesus, ele é a rocha, a pedra angular, o firme fundamento. Cada pedra lavada é como cada palavra que sai da boca de Deus, pronta para derrubar os gigantes. Em João, no capítulo 17, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Exemplo do mestre, como vimos aqui em 2 Coríntios. Obediência a Cristo. Como é que o de Jesus enfrentou o primeiro gigante quando ele saiu de um jejum de 40 dias no deserto? Como é que Jesus enfrentou? Lembra, Verinha? Assim está escrito. Com a palavra. Sacode 10 aí e diga assim, você não foi chamado para lutar com pedra suja. Amém? Glória a Deus. Depois das pedras, o que ele pegou, gente? Cajado, pedras, veio o texto. Fala, Thalita. Afunda. Afunda. O que representa a funda, Dudu? Sacrifício. Por que, Dudu? Como era feito a funda? De couro. Para aquela funda existir, um animal foi morto. Foi sacrificado.
Então, além das pedras, quando a gente limpas, quando a gente for enfrentar os gigantes, a gente tem um caminho através da funda. A funda aponta para o Cordeiro de Deus que foi morto por nós, sacrificado por nós. Davi não foi na batalha confiando em si mesmo, ele foi revestido de sacrifício. Marcelo, não é engraçado que a pedra ele pegou lá, mas o que deu direção à pedra foi a funda. É Jesus quem dá direção para nós. Levanta a mão, vai, profetiza para mim também. É Jesus, é Ele, é Ele. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Amém? Nessa noite vamos fazer homem, mulher, né, gênero, né? Vamos fazer diante desse altar algo. Vamos perder a força para Ele ser o único que tem força, poder e autoridade sobre a nossa vida. Vamos parar de debater, vamos dizer assim, não vou me debater mais não. Tá aí, Senhor, faz o que Tu queres. Alguém pode dizer amém? Diga para mim assim, pastor, o Senhor só vence gigante quando se apoia no sangue do Cordeiro. Saul confiava no brilho da armadura. Davi confiava na força da aliança. Que coisa linda. Alguém está vendo Davi na Prime Video? Alguém já viu ou está vendo? A cena mais triste para mim é quando aquele Saul pega aquele endemoniado que era para ter matado e levou para dentro da cena. E aí Samuel entra e diz o que para ele? Para que é que você trouxe essa peste para cá? Não era para sobrar nada. Sabe o que Saul fala, Marcelo? Está fora já, tá? Está fora do script aqui. Em casa eu tomo bronca. O que Saul fala, gente? Vamos conversar no secreto e entra comigo de braço dado para que todos vejam que entre eu e você ainda há acordo. O que foi, Dudu, o adjetivo que usou? Uma aliança boa, Dudu. E aí Saul começa a dizer para ele, tu vai perder tudo. Tu vai perder tudo. Você vai perder tudo. Aí o que Saul fala? Não, mas eu preservei as gorduras, as riquezas. Eu preservei isso para poder sacrificar para Deus. Quem que é melhor obedecer ou sacrificar, miserável? E aí ele falou, não, mas não tira isso tudo de mim, não tira a realeza de mim. Não tira isso de mim. Aí Samuel olha para ele e diz, Saul, hoje, misericórdia, até nervoso, o Espírito do Senhor se aparta de você. E um demônio acompanha Saul e ele fica doido. Agora quer ver uma coisa? O homem acabou de pecar. Ele acaba de pecar e ele vai compor um hino. E ele escreve aí o Salmo 51. Alguém pode botar aqui? Vamos fora aqui, já não sei onde eu estou, daqui a pouco eu me acho. A diferença de um para o outro, para você saber que nunca a gente tem que seguir as armas de Saul, que são as armas desse mundo. Olha aí o Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vai, filho. Lê comigo, gente. Me ajuda aí. Vamos. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-se do meu pecado. Tem um hino com esse salmo, né? Do pessoal da década de 80, 90 aí. Vai, filho. Está travando, né? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 11, que vocês vão tomar um susto. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que... Mata meu filho. Acaba com o meu reinado. É justo. O Senhor tira tudo de mim. É justo. Ao contrário de quem? Ao contrário de quem? Vai lá. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe.
Eis-te comprados, na verdade, no íntimo e no recúndido me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo. Quantos lembram desse hino? Faz-me ouvir júbilos de alegria para exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora, olha o 11. Olha o 11. Não retires. Duda, Deus me tira tudo. A faculdade, os cursos, me tira tudo, só não tira de mim. Parece que ele leu a história que passou o antecessor dele, Saul, que ele falou, eu posso perder tudo menos a tua presença. Então olha para quem está do seu lado e diga, nós somos milionários, nós somos ricos. A única coisa que a gente não pode perder é a funda, que é o firme fundamento, o sacrifício do Senhor, a presença dele em nós. Quantos lembram? Dudu lembra, Dudu é dessa época. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. Não é esse hino aí? Salmo 51? É dessa época aí, Marcelo? Não, Dilson é. Vigília de Bento Ribeiro. Quem cantava isso, gente? Não retico. Vê aí, Tiagão, quem cantava? O teu é Marcos Góes? Não vamos repetir, não. Vamos para o refrão direto, porque eu gosto do refrão. Quero aprender e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas continuar no erro, desespero e ficar para trás. Feche os olhos, levanta a mão e peça isso. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser. É nosso maior título, irmãos. É a funda, é o que dá direção, é o que não deixa a gente se perder, é o que leva diretamente para o gigante cair, saber quem nós somos. Segundo o coração de Deus. Vamos terminar? Lute com as armas de Cristo. Quais armas Jesus ensinou? Anota aí, gente. Anota até no celular se eu não trouxe papel e caneta. Lucas 22, 46. Por favor, isso vai fazer a diferença. Semana passada, um grupo de jovens foi lá em casa, né? Eles ficaram assustados, porque eles iam tomar banho e voltar correndo aqui para a igreja. E aí eles entraram no quarto meu e da pastora e ficaram assustados. Com tanto papel, a Lene já viu também, tanto papel anotado nas portas, no vidro do banheiro, cheio de versículo. Sabe para quê? Porque a minha alma, o meu coração, ela precisa ouvir a tua voz. E a gente pode fazer isso até no nosso carro. Só não bota no retrovisor, né, Marcelo? Senão não vai vir. Pode causar um acidente, por favor. Tá bom? Vamos lá, gente. Lucas 22, 46. Ó. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Vigiai e orai, para que não entreis em? Primeira arma, anota aí. Oração. Ok? Vou te pagar nessa parte, tá? As armas que Cristo nos dá. Lute com essas armas. Oração. Não desista. Segundo, eu falei no escopo do sermão, mas agora eu vou de maneira mais, vamos dizer assim, pragmática, mais pedagógica, eu vou fazer com calma para os irmãos anotarem, até os que estão em casa aí, que eu estou vendo aqui, dando glória a Deus. Mateus 4:4. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, eu adoro essa palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Anota aí. Mateus 4:4. Palavra. Oração, palavra. Tá bom? Terceira arma. Mateus 5:44. Essa é braba, irmão. Essa é difícil, irmãos. Às vezes a gente enfrenta gigantes que a gente não quis enfrentar. E quando a gente menos espera. E de pessoas que a gente menos espera.
não é? E às vezes de pessoas que nós nem conhecemos, que vêm com ataques que você nem esperava, não é? De situações que você nem conhece a pessoa e é agredido. Não é? Mateus 5,44. Essa é difícil, vamos lá, mas não é impossível. Amai os vossos inimigos e orai. Amor e perdão. Amor e perdão. Dudu, tem como ligar esse ar aqui? Eu estou igual o pastor Ulisses de manhã. Está quente. Marcos 11, 23. Oração, palavra, amor e perdão. Marcos 11, 23. Qualquer que disser que este monte ergue-te e lança para o mar, será feito. Fé. Fé. Então, oração, palavra, amor, perdão, fé são armas que a gente tem que cultivar. Né? Ele nos ensinou a orar, a jejuar, a perdoar, a amar e crer. Essas são armas que o mundo nunca vai entender. Vão te chamar de otário, de bobalhão. Até dentro da igreja vão dizer que você está ficando maluco, que você devia agir assim, que você devia agir assado, que você devia reagir, que você devia falar. A sedução é falar, né? A gente quer logo é falar, né? Hã? Mas quem convence o coração do homem, quem é, seu João? Espírito Santo. É mais fácil a gente orar o Espírito Santo. Se eu falar, vai dar ruim. Então fala você. Gosto muito de uma música que de vez em quando a pastora bota ela em casa. Há muito tempo que ela não bota. Mas é uma irmã, eu não sei quem é, se é Fernanda Brum ou Eixlo, que diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Hã? Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar, que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, Burnini, vem orar por mim. Quantos já pediram isso? Ajoelhou e falou: Espírito Santo, ora por mim, que eu não estou tendo nem força para orar. Não é? Quantos já passaram por isso? Só eu? Tem hora que é ele, né? Então o segredo da vitória é depender de quem, gente? Do Espírito Santo. Davi tinha aparência de guerreiro, dona Edinalda? Não, ele não tinha aparência de guerreiro, mas algo ele tinha que os outros não tinham. O quê? Unção do Espírito Santo. Ele sabia quem era o Deus dele. Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bota no teu espelho hoje, quando chegar em casa. Corta lá, escreve num papel, bota lá onde você escova o dente. Não por força, nem por violência. Zacarias 4:6. Zacarias não é dos trapalhões. 4:6. Tá bom? Amém? Diga para quem está ao seu lado. O que derruba o gigante não é o tamanho da espada, mas a direção do Espírito Santo. Essa dá até para postar, hein, Caio? O que derruba, a pastora está anotando ali. O que derruba o gigante não é o tamanho da espada, mas a direção do Espírito. É o Espírito Santo quem nos capacita. Não é marketing, não é coach, não é sucesso humano. O que quebra o jugo, Isaías 10:27. O que quebra o jugo? Bota aí, Isaías 10:27. Vou concluir, tá, gente? E a gente vai orar. Lê comigo, Caio. Lê comigo, irmãos. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado. Posso ouvir um glória a Deus? Do teu ombro. E o seu jugo, do seu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da gordura. Eu estou melhor do que todo mundo, hein? Eita glória, o jugo vai ser despedaçado. Quando fala gordura aí, fala em sacrifícios. Mas não é o sacrifício como naquela época, né, Fábio? De levar até para a gordura ser queimada, subir o aroma. Sacrifícios perfeitos hoje é o coração quebrantado e o espírito humilhado na presença dele. Isso hoje é a verdadeira adoração. Vamos concluir, Deus? Gente, Deus está levantando uma geração de Davi. Amém ou não amém? Cadê a geração de Davi aí? Dá um glória a Deus aí. Que geração é essa, Dudu? Uma geração que não se conforma em lutar com armas emprestadas. Meu avô sempre dizia assim: você pega algo emprestado de alguém, uma ferramenta, se quebrar você vai ter que comprar duas.
uma para devolver a ele, outra para terminar o teu trabalho. Então, compra logo a tua ferramenta. Né? Então, ferramenta emprestada a gente não quer. Qual a segunda característica da geração de Davi? A geração que volta com armas espirituais. Ela volta a lutar com oração, anotaram aí? Palavra, jejum, fé e santidade. Uma geração que enfrenta gigantes não com armadura humana, mas com direção do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com cada um de nós, gente. Ele quer falar, ele quer essa intimidade